pessoal, estou de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura da apelação. Bom, essa é uma peculiaridade bastante interessante, e aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos também é, de, de estrutura de apelação para que vocês vejam na prática como que funciona também. Primeira coisa, pessoal, são duas peças que são apresentadas no recurso da apelação. Na verdade, duas peças entre aspas, tá, pessoal? Porque é uma peça, é tudo protocolizado junto, mas a estrutura dessa única peça ela é composta por duas partes bem definidas. Primeira, peça de interposição e segundo, razões de apelações. Vamos falar um pouquinho sobre a peça de interposição, pessoal. A peça de interposição, ela é direcionada ao juízo que julgou a sentença, ao juízo de primeira instância, que numa estrutura recursal a gente chama de juízo a quo, tá bom, pessoal? Tem menção às partes, que a partir de agora são chamadas de apelante e apelada, não mais de requerente e requerido. O nome do recurso, que no caso é o recurso de apelação. A fundamentação legal, que é o artigo 1009 do Código de Processo Civil. Um pedido para intimação da parte contrária, para apresentação de contrarrazões, a gente vai ver a seguir. Eventual recolhimento de preparo, menção ao recolhimento de preparo. O que é o preparo, pessoal? O preparo é a taxa judiciária, vamos assim dizer. São custas que a gente paga para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional Federal e assim sucessivamente, para que o tribunal aprecie esse recurso. É como se fosse uma taxa mesmo. Igual a gente tem as custas iniciais para ajuizar uma ação, o preparo é uma taxa para se utilizar da segunda instância judiciária. Obviamente, se a parte for beneficiária da gratuidade da justiça e em outras tantas situações, esse preparo ele é flexibilizado, mas via de regra, a parte ela tem que pagar o preparo para acessar a segunda instância do Poder Judiciário correspondente. Enfim, a gente tem aí o pedido para recebimento e remessa dos autos ao tribunal. Além disso, pessoal, faltou aqui uma informação importante para que vocês também façam constar nas peças de interposição de vocês, que é o pedido para que o juiz eventualmente exerça o direito de retratação, pessoal. Vou até escrever aqui, ó, direito, exercício do direito de retratação, artigo 485, parágrafo 7º do CPC. O que diz o 485, parágrafo 7º do CPC? Ele fala o seguinte, pessoal. Interposta apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, ou seja, com fundamento no artigo 485, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Vale lembrar, pessoal, que o 485 é o artigo do novo CPC que trata das sentenças sem com extinção do processo sem análise de mérito, que são as tais das preliminares, eventualmente arguidas em contestação. Então, indeferimento de petição inicial, ausência de pressupostos de constituição, etc, etc, etc. Se porventura a sentença de primeira instância tiver como fundamento um dos incisos do artigo 485, caso seja interposta a apelação, o juiz de primeira instância, que foi aquele responsável pelo julgamento do processo, chamado juízo a quo, ele poderá exercer o seu direito de retratação na forma do 485, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Pessoal, essa é a estrutura da primeira das peças do recurso de apelação. Pessoal, primeira das peças do recurso de apelação tem essa estrutura, pessoal. Ó, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, um modelinho, essa peça é minha, tá? Eu só omiti aqui algumas partes para que vocês vejam como que funciona a peça de interposição, tá, pessoal? Então aqui está o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara judicial da comarca de, sei lá, Pitangueiras, Pontal, o número do processo, aí aqui as partes, devidamente qualificados os autos do processo em epígrafe, vem por meio de seus advogados e bastante procuradores que apresentam e subscrevem, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor a presente apelação ou o presente recurso de apelação em face dos termos da sentença proferida, as folhas 93 dos autos, aqui no caso. Requer seja o presente recurso recebido e processado juntamente com as inclusas razões, que são aqui, pessoal, a segunda parte lá da peça que a gente vai falar daqui a pouquinho. E guia de recolhimento de custas, isso aqui é o preparo,
para que, após as formalidades legais, seja remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para o devido reexame da matéria posta em litígio. Caso entenda Vossa Excelência seja o caso, faculta-se o exercício do direito de retratação, tudo à luz do quanto disposto no artigo 485, parágrafo 7º do Código de Processo Civil. Aí aqui, pessoal, embaixo tá, nestes termos pede deferimento, não tá, eu cortei, porque senão ia ficar muito pequenininho para vocês. Nestes termos pede deferimento, data, assinatura do advogado e ponto final. Essa é a peça de interposição. Qual que é a grande peculiaridade da peça de interposição? Ela é dirigida ao juízo a quo, ao juízo que proferiu a sentença da qual se recorre. Por quê, pessoal? Porque esse juiz, primeiro, ele pode fazer a análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos da decisão, então ele pode analisar se a tempestividade, a adequação, se há interesse recursal, se há legitimidade, enfim, se aqueles pressupostos que a gente viu nos slides anteriores estão observados aqui, e ele também pode exercer o direito de retratação se eventualmente a sentença teve como fundamento aí alguns dos incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Eis a peça de interposição, pessoal. Pessoal, a gente vai para a segunda parte da peça do recurso de apelação, da segunda peça, vamos assim dizer, que são as razões do recurso propriamente dito, pessoal. Bom, vamos lá. O que consta nessa peça? Essa peça tem uma estrutura semelhante à de uma petição inicial, à de uma contestação. Primeiro, a gente coloca lá algumas informações importantes, indicação do tribunal competente, identificação do processo, das partes, saudação aos julgadores, vou mostrar isso para vocês a seguir. Aí a gente tem a síntese do processo, a gente faz um breve resumo do processo como um todo, pessoal, até porque na prática, difícil que a segunda instância julgadora, ela releia o processo inteiro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, pessoal. Então é importante que a gente faça uma síntese aí do processo. E aí, tal qual, na inicial a gente traz os argumentos para a procedência do pedido, como na contestação a gente traz os pontos para a improcedência do pedido, a extinção sem análise do mérito do pedido, se for o caso, a gente também abre aqui um grande tópico na apelação das razões para a reforma. E aqui, pessoal, eu quero falar uma coisa importante para vocês, toma muito cuidado. Uma apelação, ela não pode ser cópia dos argumentos trazidos à petição inicial e da contestação. Não. A ideia, pessoal, é que na apelação sejam impugnados os pontos da sentença que dão fundamento à necessidade de reforma da decisão no tribunal. Então a ideia não é fazer no recurso de apelação, pessoal, um copia e cola daquilo que a gente trouxe na inicial, se sou autor, ou na contestação, se sou réu, negativo. É impugnar ponto por ponto da sentença que entendo ter sido julgado de forma equivocada, com os fundamentos jurídicos, eventualmente trazidos em contestação e exordial, mas adaptados para a impugnação da sentença. Tudo bem, pessoal? Então fica ligado. Não necessariamente a apelação vai trazer os mesmos argumentos que estão elencados na inicial e na contestação. Podem ser argumentos novos com fundamento naquilo que foi tido pelo julgador como determinante para julgar uma sentença procedente ou improcedente. Enfim, pessoal, a gente tem os requerimentos na apelação. Ó, aqui eu tenho uma estrutura para vocês. Razões de apelação, essa é a segunda página. A primeira era a petição de interposição e aqui a gente tem as razões de apelação. Recorrente, a gente coloca o nome do recorrente. Recorrido, apelante ou apelado, tanto faz, recorrente, recorrido, apelante ou apelado. Recorrido, o nome do recorrido. Juízo pelo qual correu o processo em primeira instância, vara única da comarca de Pontal, Pitangueiras e assim sucessivamente. Processo de origem, o número do processo, e aqui a saudação aos julgadores. Muito comum isso em razões de apelação. Egrégio tribunal, colém da Câmara, ínclitos julgadores. Aqui está o nosso cumprimento para a nossa saudação para os desembargadores que irão julgar este recurso de apelação. Aí aqui o dos fatos, pessoal, a gente faz a narração dos fatos. Aí, das razões para a reforma, como eu falei para vocês, ponto por ponto, que devem fundamentar a reforma da decisão. E, enfim, pessoal, aqui estão os requerimentos que são feitos ao fim das minhas razões de apelação. Eu trouxe aqui para vocês mais uma vez algo do escritório que a gente atuou. Vamos lá. Diante de tudo quanto exposto, requer seja o presente recurso de apelação conhecido, ou seja, vale dizer
que os pressupostos intrínsecos e extrínsecos estejam de acordo com o que determina a legislação, por isso que a gente fala conhecimento do recurso de apelação, e que, ao fim, no mérito, lhe seja dado provimento, tudo nos termos pleiteados acima e abaixo pormenorizados. A, que seja determinada por este R juízo a de quem, ou seja, tribunal, o juízo a quo é o juiz de primeira instância, juiz a de quem é o tribunal, a dispensa ao recolhimento das custas finais diante da inexistência de movimentação da máquina judiciária, a justificar a incidência do artigo 4º, inciso 3º da Lei 11.608 de 2003, à luz ainda do quanto disposto no artigo 90, parágrafo 3º. B. Subsidiariamente, caso entenda vossas excelências pela necessidade de recolhimento de valores, tal, que seja recolhidos os valores tal, tendo em vista a proporção do quanto o valor executado neste feito correspondia à totalidade das dívidas. E C. Na remotíssima hipótese deste egrégio tribunal entender devido o recolhimento de custas sobre a integralidade dos valores quitados pelos apelantes, o que se menciona em referência à eventualidade tão somente, que estes sejam fixados com base no montante efetivamente adimplido, quanto seja de... Tananã. Vou explicar para vocês aqui o caso, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem. Logo depois daqui, nestes termos pede deferimento, Ribeirão Preto, data, devedor, data, assinatura do advogado. Esses aqui são os requerimentos de uma apelação. Vou te explicar para vocês o caso concreto, só para vocês verem como uma apelação ela pode ser completamente diferente de uma inicial e de uma eventual contestação. Essa é uma apelação, pessoal, que foi interposta em autos executivos. O que aconteceu, tá? Os nossos clientes, eles estavam sendo executados extrajudicialmente pelo banco em vários processos, 5 processos diferentes, tá? E aí foram feitos acordos. Em todos esses processos, nossos clientes acabaram aí pagando um valor parcelaram e pagaram um valor para quitar todas essas execuções, no final deu tudo certo. Depois que os valores foram quitados, pessoal, o juízo de primeira instância, ele mandou intimar os nossos clientes para pagamento das custas finais. E qual que é a peculiaridade, pessoal, nesse caso? As custas finais em processos de execução, via de regra, elas são calculadas com base no valor adimplido. E nesse caso, o juiz intimou a gente para pagamento das custas finais com base no valor executado e não no valor que foi efetivamente pago. Vejam, o acordo celebrado nos autos da execução foi um acordo substancialmente menor do que o valor que estava sendo executado pelo banco. Então, pessoal, a gente teve que recorrer via apelação dessa decisão do juiz que intimou os nossos clientes a pagamento das custas finais com base no valor executado e não no valor adimplido, justamente para ter a redução dessas custas finais. Então, o que a gente trouxe em sede de apelação, pessoal, não tinha nem sido trazido em momento algum nos autos. Daí a importância de vocês fazerem aquilo sobre aquilo que a gente estava conversando. Ou seja, de vocês, no recurso de apelação, não simplesmente reiterar argumentos da inicial ou reiterar argumentos da contestação, mas muitas vezes trazer novos argumentos com fundamento naquilo que eventualmente tenha sido fixado na sentença. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a segunda parte da nossa aula. Na terceira parte, que é a nossa parte final, eu vou trazer para vocês aqui um caso prático para, se vocês quiserem, obviamente, fazer aí uma peça processual de recurso de apelação. Não é obrigatório, eu sei que vocês estão todos atarefados, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Beijos, pessoal, até já já.